Olá, prezadas e prezados, aqui é o professor Alexandro Vilar, e hoje encerrando o conteúdo programático da nossa disciplina de Introdução à Administração, do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, da UFRPE-UAST, eu trago o assunto controle. Nós falamos ao longo dessa nossa jornada de alguns assuntos, né, que compõem o chamado ciclo administrativo. Então, falamos sobre o planejamento, depois conversamos sobre características das organizações, e aí estávamos contemplando a esfera do organizar, né? Posteriormente, trabalhamos nas últimas aulas sobre liderança, atributos, características, tipos de liderança, teorias relacionadas à liderança. E hoje, encerrando esse ciclo virtuoso, falamos sobre a função controle, né? Com isso, a gente encerra o conteúdo programático da disciplina. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem, cumprir a meta, né? Então, vou fazer esse arremate hoje aqui, finalizando com essa aula sobre a função controle, que aí nós teremos visto o planejamento, a organização, a liderança e o controle, que é o ciclo administrativo, que é o próprio conceito de administração. Em breve eu disporei informações, também no ambiente virtual de aprendizagem, sobre como será a nossa atividade referente à segunda verificação de aprendizagem, para que vocês tenham tempo de elaborar. Lembrando que esse curso foi programado para 14, 15 semanas, né? Nós estamos aqui na 12ª semana, cumprindo aí religiosamente a nossa programação. Ok? Então, nessa semana faremos o de sempre. Deixarei lá no fórum uma pergunta para incitar um debate, e eu estou gostando que vocês estão participando bastante. Além dessa videoaula e algum material de apoio, demais instruções. Então, vamos lá, eu compartilharei agora com vocês um material que a gente preparou sobre a função controle. Tenho certeza que vocês irão gostar. Então, vejam bem, a função controle, né? No conceito de administração, seria o controlar. Nós já vimos, como eu disse há pouco, o planejamento, a organização, a liderança e agora o controle. O que vem a ser controle, né? O controle nada mais é do que um conjunto de métodos e ferramentas que, né, uma organização, os membros de uma organização utilizam no intuito de alcançar os seus objetivos. Então, relembrando, quando falamos em planejamento, dissemos que neles são traçados os planos da organização, né, as metas, os objetivos. E isso tem que ser monitorado, tem que ser averiguado se está indo ou não ao alcance dos propósitos organizacionais. É aí que entra o controle, né? Para que a empresa mantenha uma trajetória favorável a alcançar os seus objetivos. Tá? Atkinson e outros autores, né, eles definem, né, controle organizacional como sendo o processo de monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento do desempenho do empreendimento para atingir os seus objetivos. Então, o controle organizacional nada mais é do que monitorar, avaliar e melhorar, né? E aperfeiçoar o desempenho. Vejam que esses autores colocam a ideia de melhoria contínua, né? Em administração, a gente chama isso de ciclo PDCA, ou seja, o planejamento, o D, que é do inglês do, né? O verbo to do, que é fazer, o C, que é o controle, a função corretiva, check, né? O monitoramento, e a ação corretiva em si, propriamente dita, né? A indicação da necessidade ou não de correção é o check, né? Você faz a checagem. E a materialização da ação corretiva é o action. Então, é o ciclo PDCA. Planejamento, né? Ação,
execução em si, checagem, depois a melhoria, a ação corretiva necessária. Bem, Maximiano, que é um autor que a gente usa na nossa bibliografia, que vocês podem achar o livro facilmente na plataforma Minha Biblioteca, né? Ele trata do processo, diz que o controle trata do processo de você produzir e utilizar informações relevantes para a tomada de decisão, e essas decisões, obviamente, relacionadas aos propósitos da organização, né? Também podemos conceituar com o Chuck Williams, que é um livro que a gente vem adotando e que também consta na plataforma. Usamos agora para a última semana, quando falamos sobre liderança, né? Consta lá na plataforma Minha Biblioteca. Ele diz que o controle é o processo de vocês que estabelece padrões para alcançar as metas, comparando o desempenho, né? E promovendo aí ações corretivas, né? Norteando ações corretivas. Bom, então, o controle tem algumas atribuições. A primeira delas é monitorar e avaliar as atividades em si, né? O monitoramento é constante, tá? Então, monitorar algo é acompanhar o desempenho daquela ação, né? E avaliar e verificar os resultados. Então, a comparar o desempenho com o planejado, né, o real com o planejado, faz parte dessa atribuição inicial aí do controle. Na sequência, outra atribuição importantíssima é corrigir qualquer desvio que seja significativo. Você planejou e não está funcionando, você concluir que não está sendo tudo executado da forma como foi esperado, né, esperada, então você pode fazer uma redefinição dos objetivos, né, da estratégia, e com isso você está corrigindo desvios. Eis outra atribuição da função controle, né? Controlar. O controle é um processo, né? Tudo em administração é um processo, planejamento, organização, né? O controle também. Então, ele fornece informações que ajudam no processo decisório das organizações. Como assim? Né? Ele ajuda a organização a atingir seus objetivos, né? Verificar se está ao alcance, né? Está indo ao encontro dos seus propósitos. Ele melhora o desempenho organizacional, porque ele faz o monitoramento e avaliação. Ele também está relacionado à questão de riscos e oportunidades, porque quando você controla, você verifica potenciais desvios, né? Coisas que precisam ser revistas, e aí você ganha tempo com isso, tá? E também cria opções para o que fazer para redefinir seus objetivos, redefinir suas estratégias para alcançar os propósitos organizacionais. Então, é um processo contínuo, né? E que essa figura aqui ilustra muito bem, tá? Olha, primeiro aqui na fase inicial, há o estabelecimento dos parâmetros, né, de desempenho. Depois há a mensuração, compara o que foi alcançado com o que se esperava, né, de acordo com esses padrões, entre essas duas fases aqui. E aí você vai ter duas opções, né? Você vai, se tiver tudo dentro dos limites, você continua, segue o jogo, continua a execução da tarefa, e depois vai para o feedback final aqui, né? Para ver se os parâmetros estavam adequados, etc., e você continua nesse ciclo. Se, por outro lado, não estiver nos limites planejados, estiver fora do que foi planejado, aí você precisa tomar medidas corretivas, né? Ou você revisa os parâmetros que estabeleceu, ou ajusta o desempenho, ou as duas coisas. Então vejam como é interessante essa figura que traduz muito bem como se processa o ciclo de controle, né? O processo de controle em uma organização. É esse fluxo que eu quero que vocês internalizem, tá? Bem interessante essa figura, bem didática. Cabe, inclusive, parar um pouco o vídeo e verificar com calma cada uma dessas partes, tá? A importância e função do controle, né? Por que o controle é importante? Porque ele ajuda a monitorar as mudanças ambientais que afetam a organização. A organização, ela existe dentro de um sistema, né? Mercado onde ela atua, e nesse sistema
nesse mundo organizacional, né, que é composto por outras organizações também, outros stakeholders, como já discutimos em outros momentos da disciplina, podem acontecer e devem acontecer mudanças nesse ambiente externo. E aí essa mudança de percurso e sugestões de melhorias se dão, né, a partir do controle. Tá? Então, ela mantém o sistema organizacional dentro de um determinado padrão de comportamento previamente estabelecido. A ideia do controle é evitar grandes surpresas, né, ou grandes prejuízos. E existem aí especificidades do controle por níveis hierárquicos, né? Dependendo do nível na organização, você vai ter um tipo específico de controle. Ah, e o mesmo acontece para os planos. Assim como ocorre para o planejamento, ocorre para o controle. Então, lá no planejamento, você tem um plano estratégico, que é o macro, né? Que mensura, que estabelece as diretrizes organizacionais como um todo. Controle é a mesma coisa. Você tem um controle no nível estratégico, onde você vai monitorar o todo organizacional, as tendências do ambiente externo, a missão, né? Se está tudo de acordo com a missão e a visão organizacional, corporativa, fazer ajustes que sejam necessários. No nível tático ou intermediário, né? Você está no ponto de vista do controle gerencial. E aí você vai verificar, os gerentes vão verificar se os recursos estão sendo obtidos e utilizados de forma eficiente, de forma eficaz, né? De preferência eficiente e eficaz para o cumprimento dos objetivos organizacionais. E existe um nível mais relacionado ao dia a dia mesmo da organização e suas atividades específicas, que é o operacional. Então, ele é que vai ver as tarefas específicas, se foram desenhadas com eficiência, estão funcionando com efetividade, né? Então, é o nível operacional do controle. Então, notem que, assim como existe o plano estratégico, tático e operacional, consequentemente, temos o controle estratégico, tático e operacional e gestores em cada um desses níveis com atribuições específicas, né? O controle estratégico ele é mais voltado para fatores relacionados ao meio externo, ao ambiente externo da organização. Por sinal, tivemos uma aula específica sobre isso, né? Então, por exemplo, quando você vai definir qual o posicionamento que a sua empresa deve ter no setor onde ela atua, é uma decisão estratégica. E quem vai verificar isso, né, é o controle estratégico. É verificar se ela está aumentando ou não a sua participação naquele mercado. A análise de oportunidades e ameaças no cenário político, econômico, né, da organização também faz parte desse controle estratégico, desse monitoramento estratégico. Exemplos de controle gerencial ou tático, né? Esse está relacionado mais no nível interno da organização, ao passo que o estratégico estava no ambiente externo, macro, esse está no microambiente organizacional, né? Então, ele vai identificar pontos fortes e fracos da empresa para competir com seus concorrentes. A gente já discutiu esses pontos fortes e fracos, quando falou de planejamento e estratégias organizacionais, lembra? Na análise SWOT, o FOFA, o controle, ele vai verificar a validade, vai validar aquela análise feita lá no planejamento, porque ela deve ser contínua. Tá? E ele vai influenciar no comportamento dos empregados para atingir as metas estabelecidas, tanto os objetivos quanto metas estabelecidas. E o controle mais específico, relacionado ao cotidiano, ao dia a dia da organização, é o controle operacional. Então, ele vai identificar possíveis falhas no processo produtivo, verificar as metas individuais ou grupais pré-determinadas, né, de acordo com o que foi planejado, e esse controle é um controle relacionado ao dia a dia, né, as tarefas diárias da organização. Tá? É importante. Todos são igualmente importantes, né, porque, como dissemos, funcionam em conjunto, é um ciclo. E aí existem alguns métodos para que você realize o controle, alguns métodos, né? Você tem um controle de feedback,
onde você reúne informações sobre deficiências de desempenho, depois que ocorrem, né? Como o nome indica, o feedback é no final do processo. Aconteceram algumas deficiências, lá no final eu vejo, depois que aconteceu tudo, e promovo soluções de melhoria. Existe o controle simultâneo, onde são coletadas informações simultaneamente, à medida que vão acontecendo, né? Esse é muito mais dinâmico, porque ele vai tratar à medida que as tarefas, né, vão sendo realizadas, à medida que o desempenho vai sendo efetivado, é simultâneo. E existe o preventivo, e ele vai, né, monitorar o desempenho desde o princípio do processo para evitar aí que possíveis deficiências ocorram. Então, as organizações podem usar esses 3 níveis de métodos básicos para controle: feedback, simultâneo e preventivo. Existem outros métodos, por exemplo, o método burocrático, né, que é o controle de cima para baixo, né? Os gestores tentam influenciar o comportamento dos empregados, recompensando-os ou punindo-os. Então, é um outro método, tá? Está escrito tentar aí na transparência, mas leiam-se tentam. De vez em quando a gente omite algum texto, alguma letrinha aí, por gentileza, façam a leitura adequada. E desculpem o lapso. O objetivo também, método por objetivo, que vai se concentrar nos resultados de cada trabalhador, né? Vai ver os resultados, o comportamento, a observação e a mediação, né? E o normativo, que é baseado em valores e crenças da organização. Então, esse controle normativo ele busca moldar as crenças e valores daqueles colaboradores conforme os valores e crenças da organização, né? É também uma outra metodologia de controle, tá? Além dessas, temos o controle autônomo, quando você cria grupos de trabalho com autonomia. Nós já falamos essa questão de grupos autônomos quando falamos no aula anterior, né? As características de trabalho em equipe, etc. Tá? Então, esses próprios membros desses grupos têm autonomia para controlar os processos, os resultados daquela equipe, né? É outro modelo. E o autocontrole, que é a autogestão, quando os próprios gestores e seus colaboradores definem suas metas, monitoram seu processo e um ao outro vão controlando aí o seu comportamento, né? Então, veja, existem vários métodos, várias técnicas de controle, de acordo aí com cada tipo de organização e seus colaboradores e especificidades, tá? Então, o balanço scorecard, eu não lembro se nós já mencionamos aqui a respeito, é uma ferramenta interessante de controle. Inclusive, eu tenho um livro publicado relacionado ao balanço scorecard, no canal do YouTube, onde está postado este vídeo. Vocês podem tomar também a liberdade de procurar lá, que existe uma publicação minha recente, apresentando esse livro e mostrando como é que é o balanço scorecard. É um videozinho curto, de poucos minutos, interessante para vocês, tá? Talvez eu até coloque aqui como complementar, mas se eu não colocar, por gentileza, fiquem à vontade. O balanço scorecard é uma metodologia de controle criada pelos americanos Norton e Kaplan, tá? São professores de Harvard, e eles criaram essas 4 perspectivas aí das finanças dos clientes, dos processos internos e da inovação e da aprendizagem. Qual era a ideia deles? É que quando você vai controlar, né, para que o controle seja efetivo, é interessante que você não monitore apenas o que já passou, porque observando apenas o que passou, você está fazendo só a mensuração do passado, né? O interessante é também pensar no futuro, e é por isso que eles falam aí de inovação e aprendizagem. Então, a perspectiva financeira do balanço scorecard está relacionada a esses métodos tradicionais de análise financeira e contábil da organização, dos resultados das organizações. Então, é a análise de fluxo de caixa, onde você vai ver aí a capacidade de recebimento e pagamento daquela empresa, né? O fluxo de caixa serve para isso. Vocês devem lembrar da aula de introdução à contabilidade, né?
Os balanços patrimoniais, né, que mostram uma fotografia da situação financeira atual da organização, as DREs, né, as demonstrações de resultados, de receitas, despesas, lucro, os índices, de uma forma geral, né, o índice de rentabilidade, de eficiência, de liquidez, tá? Além dos orçamentos, que vão projetar aí custos e receitas. Então, essa perspectiva financeira é indispensável, mas ela tem uma limitação. Ela mostra o que ocorreu na organização, né? Não necessariamente ela prepara a organização para o futuro. Então, é indispensável, mas necessita de estar relacionada também a outras perspectivas, né? Outros parâmetros. E aí que entra a perspectiva do cliente, né? No balanço scorecard, ou BSC, ele tenta responder a seguinte questão: como é que os clientes nos veem? É a perspectiva dos clientes. Então, isso se relaciona aí à satisfação dos clientes em si, né? Todos os clientes da organização, inclusive os acionistas, né? Também são clientes da organização, para monitorar a evasão de possíveis clientes, né? E saber por quais as razões de estar perdendo, né? Porque é fundamental para reformular as estratégias organizacionais. Vivemos num mundo e temos que fidelizar os nossos clientes. E se de alguma forma perdemos, irmos descobrir as causas para corrigir essa estratégia inadequada, no intuito de retê-los, né? Existe também a perspectiva dos processos internos, essa está muito relacionada à questão da eficiência, né? Foco na qualidade, conformidade com as normas, com as especificações, né? Com a produtividade, é uma função típica de gestor mesmo, essa questão dos processos internos. Lembra da nossa última aula sobre liderança, a diferença entre líderes e gestores, né? Essa perspectiva dos processos internos está diretamente relacionada ao exercício da gestão. É aí a obrigação do gestor, do bom gestor, ajustar os processos e sistemas internos da organização para que eles tenham excelência, que tenham qualidade, eficiência, produtividade, né? E temos essa perspectiva super interessante, que é a quarta e última, que é da inovação e da aprendizagem. Essa trata do futuro. Então, a pergunta que norteia essa perspectiva é: podemos continuar a melhorar e a criar valor? Como é que ela vai fazer isso? Como a organização pode melhorar? Como a organização pode criar valor, né? Então, está relacionada à inovação, à aprendizagem organizacional, que são coisas que as organizações hoje em dia dão total atenção, sua capacidade de aprender, sua capacidade de inovar. A questão da sustentabilidade, que é outra temática muito em voga no mundo organizacional hoje em dia, os usos, né? A redução de resíduos, reciclagem, reuso, a marketing socioambiental, tratamento e destinação dos resíduos organizacionais, adequação, né, a esse novo horizonte, aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Por sinal, nesse meu canal também no YouTube existe um vídeo meu falando sobre uma palestra que eu fiz no evento do grupo de pesquisa Fitantrop, onde eu tratava dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São 17 que a ONU estabeleceu e que devem nortear as ações de países e organizações. Cabe também uma olhadazinha lá nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E vocês conseguem achar também facilmente na internet. Então, essa perspectiva ela prepara a organização para o futuro. Veja a importância do balanço scorecard. Ele analisa a organização sob o ponto de vista atual, o seu quadro atual, com a sua perspectiva financeira, com a questão dos processos, como é que estão sendo realizados, mas ela também prepara a organização para manter os seus clientes, né? Como é que os clientes nos veem, e, ao mesmo tempo, desenvolve a capacidade de inovar e de aprender, que são indispensáveis para qualquer organização contemporânea. Então, pessoal, rapidamente, essa foi a nossa explanação sobre a função controle. Espero que tenha complementado adequadamente aí
essa questão para que vocês verificassem todo o ciclo administrativo, que tem início lá no planejamento, onde são estabelecidas as metas e o como estratégias adotar para alcançá-las, de acordo com a missão, visão da organização, né? A missão que a organização qual é a sua razão de existir, e a visão, onde é que ela quer chegar, e a organização, a reunião dos recursos e a alocação desses recursos para isso, a liderança, né? Falando na nossa última aula, a importância de líderes, a importância também de bons gestores, né? Uma coisa não exclui a outra, para que as organizações sigam adiante, para que se desenvolvam as pessoas, e a questão do controle, agora finalizando o ciclo administrativo, né? O próprio conceito de administração. Eu tenho que saber, eu tenho que monitorar se o desempenho está ou não adequado, se há alguma ação corretiva a ser feita. Então, essa ideia dessa nossa apreciação sobre o controle era mostrar para vocês o encerramento desse ciclo, né? O ciclo do processo administrativo. Planejar, organizar, liderar e controlar, né? São as 4 funções básicas do processo administrativo. Em alguns livros, vocês podem ainda ver o verbo coordenar, né? Que é para dar a ideia de que essas 4 funções que a gente mencionou, elas não são estanques, elas funcionam de forma complementar, elas se complementam, tá? Elas dependem umas das outras, elas são interdependentes e são complementares. Por isso que em alguns livros vocês podem ver, além do planejar, organizar, liderar, que em alguns livros você vê como dirigir, né? Os livros mais antigos, mas o ideal é liderar hoje em dia. E controlar, também há a presença da coordenação, né? O coordenar esses esforços conjuntos. Por isso que é importante a liderança para coordenar isso tudo, tá? Bem, espero que tenham gostado, participem ativamente do fórum e em breve eu trago instruções sobre a segunda verificação de aprendizagem. Até breve. Saúde a todos, cuidem-se.